Uma nova biotecnologia envolvendo RNA de interferência que pode silenciar ou desligar genes está sendo usada recentemente na agroindústria. Essa ferramenta permite inativar o gene de uma praga na lavoura. Mas como? Faz-se uma sequência dos genes dessa praga e com essa técnica de RNA de interferência inativa o gene que torna essa praga resistente ao produto químico, ao inseticida. Aí esse produto é lançado na lavoura e a praga, que já ficou sensível a esse produto, irá morrer. Essa técnica também de RNA de interferência está sendo usado para silenciar um gene causador de uma doença. Então, assim, fazendo com que a pessoa possa ficar livre da doença. Então, RNA é o assunto da nossa videoaula de hoje. Então, vem estudar com a mim. Então, continuando com a nossa aula anterior, hoje vamos falar sobre um outro tipo de ácido nucleico que é o RNA. Assim como o DNA, o RNA também é um polímero de nucleotídeos. Lembra o que é um nucleotídeo? É aquele grupamento fosfato ligado a um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, que nesse caso aí é a ribose, ligado a uma base nitrogenada. Então, isso é um nucleotídeo. E o que forma ali o ácido nucleico é o conjunto de vários nucleotídeos. Eles estão associados no RNA a uma síntese de proteínas, que é o assunto da nossa próxima videoaula, que nós vamos ali falar sobre justamente como que uma proteína ela é formada, e o RNA está intimamente ligado nesse processo. E aonde que eu encontro o RNA? Eu posso encontrar ele no núcleo de uma célula eucarionte, eu posso encontrar ele solto no citoplasma, eu posso encontrar ele dentro das organelas, como mitocôndria e cloroplasto, que possui o seu RNA próprio. Então, vamos novamente rever as partes do DNA, as suas conformações, mas compará-las com o RNA nessa imagem. Então, o DNA, o que significa DNA? Ácido desoxirribonucleico. O DNA tem duas fitas unidas em dupla hélice. O DNA, ele armazena as informações genéticas do indivíduo, como cor de cabelo, cor do olho, estatura, algumas doenças genéticas que são transmitidas de pai para filho e assim por diante. O pareamento das suas bases nitrogenadas sempre vai ser citosina com guanina e vice-versa, e adenina com timina e vice-versa. Já o RNA, o que significa RNA? Ácido ribonucleico. O RNA só tem uma fita, ou também a gente chama de fita simples. E ele está associado, como eu falei, na síntese de proteínas, ou seja, na fabricação das proteínas. E o pareamento das suas bases nitrogenadas. A citosina sempre vai se ligar com a guanina e vice-versa, igual lá no DNA, só que aqui, no RNA, a adenina não vai se ligar com a timina, ela vai se ligar com a uracila. E a uracila é uma base nitrogenada exclusiva do RNA. Quais são os tipos de RNA? São basicamente 3 tipos. Temos aí o RNA mensageiro, o RNA ribossômico ou ribossomal e o RNA transportador. O RNA mensageiro ele tem a função de copiar uma parte do DNA, fazendo assim, a fita de RNA mensageiro. Isso acontece dentro do núcleo da célula, uma célula eucarionte, aonde ali vai fazer uma pequena cópia de um trechinho do DNA para justamente levar lá para o citoplasma, lá no RNA ribossômico, aonde está ali formando justamente o ribossomo, que é uma organela responsável por fazer o quê? A síntese de proteína. É uma organela que vai fabricar proteína.
Então, o ribossomo, né, ele é formado por RNA ribossomal. E o RNA mensageiro que foi feito, né, lá no núcleo, sai do núcleo, vai lá para o citoplasma onde se encontra o ribossomo, para justamente ali fazer a leitura daquelas bases nitrogenadas que compõem o RNA mensageiro. Então, depois na aula, né, de síntese de proteínas, eu vou explicar isso com mais detalhes. E o RNA transportador? O RNA transportador, como o próprio nome já diz, ele vai transportar os aminoácidos responsáveis por fazer ali a ligação com o RNA mensageiro e assim formar, né, a proteína. Então, é um conjunto, né, de 3 tipos de RNA, mensageiro, ribossômico e transportador, que vão estar trabalhando juntos para a formação de uma proteína. Muito se tem falado, né, no RNA mensageiro, porque tem um assunto aí muito atual, que é a vacina de RNA mensageiro. A vacina aí, né, contra o coronavírus, contra o Covid-19. Então, como é que foi feita essa vacina? Para a gente entender um pouquinho, né, de como o RNA mensageiro está envolvido aí, né, na criação de anticorpos contra essa doença, contra esse vírus. Então, nós temos ali no vírus, né, no coronavírus, a formação dele a proteína aqui, ó, na cápsula, que é uma proteína chamada Skype. Então, os cientistas, eles identificaram parte do código genético viral, que é o RNA, que contém ali instruções justamente para essa fabricação aí da proteína Skype. E para que serve essa proteína Skype? Justamente essa proteína, está aqui ó, de vermelhinho, né, na figura, é o que vai fazer com que o vírus se acople a uma célula humana. Então, o vírus ele entrou no corpo da pessoa e quando ele vai justamente se ligar a uma célula, ele se liga por essa proteína Skype. Então, os cientistas justamente identificaram parte do código genético do vírus que fabrica essa proteína Skype. Aí, lá em laboratório, eles criaram uma sequência de RNA mensageiro usando esse código e fizeram a troca de uma molécula, que é a uridina, que vai diminuir as chances, né, do corpo identificar ali o RNA sintético como se fosse uma ameaça. Por isso que a vacina não causa a doença na pessoa, né? Então, justamente por essa modificação aí dessa molécula. O RNA mensageiro, ele é envolvido em uma capa de nanopartícula lipídica para proteger ele e facilitar também a absorção desse RNA mensageiro pelas células. Aí sim, ele já está pronto para ser injetado no ser humano através da vacina, que é o que aconteceu, né? Então a gente tem ali a vacina sendo aplicada nas pessoas. Aí o RNA mensageiro sintético chega até as células e dá instruções ali para que ela fabrique milhares de cópias daquela proteína Skype. Aí a proteína vai ser localizada pelas células dendríticas que associam ali, né, o sistema imunológico. Então, células do nosso sistema de defesa já vão detectar aquele intruso ali. E ele vai justamente ajudar a produzir esse anticorpo. Então, o corpo vai produzir anticorpos e células T que vão ficar ali apostos, né, para combater o vírus quando a pessoa entrar em contato com o vírus realmente, né, propriamente dito, que vai causar a doença. Então, se ele já tem ali o contato com essa proteína anteriormente, o corpo já fabricou anticorpos, já está ali com as suas células de memória com a informação guardadinha, para quando ele entrar em contato com o vírus, né, na sua forma latente que causa doença, já tem anticorpos prontos, combate e assim a pessoa fica livre, né, de contrair a doença. Então, é assim que funciona, né, essa vacina de RNA mensageiro. E foi muito eficaz, né, está sendo até hoje. Mas existem outros tipos de RNA, não só aqueles 3 principais, como a gente já falou, o mensageiro, o ribossômico e o transportador. Existe também a ribosima. A ribosima são alguns RNA ribossômicos que também atuam como enzimas. Então, a ribosima é uma enzima.
que vai justamente fazer o quê? O mesmo papel de uma enzima, que é acelerar as reações químicas e ajudar também a fazer as ligações entre os aminoácidos para a formação de uma proteína. Lembra que uma proteína, né, ela é um polímero de aminoácidos, então um conjunto de aminoácidos forma uma proteína. Mas essa proteína só vai ser formada se esses aminoácidos estiverem ligados entre si. E a ribosima, além de acelerar esse processo, além de acelerar as reações químicas, ajuda nessas ligações dos aminoácidos para que a proteína possa ser formada. Então, ribosima é um tipo de RNA, só que ele atua, né, como uma enzima. Existe também um outro tipo de RNA, que é o RNA de interferência. Então, deixa eu só voltar uns slides aqui para mostrar as siglas, né, de como você visualiza os tipos de RNA. Então, o mensageiro, ele vem escrito assim, ó, RNA, com as siglas, né, todas elas em maiúsculo, e um Mzinho minúsculo aqui do lado. Então, esse Mzinho minúsculo aqui é de mensageiro. A mesma coisa acontece com o ribossômico e a mesma coisa acontece com o transportador. E no caso do RNA de interferência, você vê um izinho minúsculo aqui do lado da sigla RNA. Então, é RNA-I. E para que serve? O que ele faz, esse RNA de interferência? Ele justamente vai silenciar os genes. O gene que está causando uma doença, que está causando uma mutação, ou até mesmo você pode usar esse silenciamento para evitar fazer ali, de repente, uma resistência. Eu vou falar já de um exemplo. Então, ali, o RNA de interferência, ele é desencadeado pela presença do RNA fita dupla. Ué, Michele, você acabou de falar no início da aula que o RNA é uma fita simples, uma única fita. Sim, verdade, mas no caso do RNA de interferência é uma exceção, né? Então, ele tem aqui, ó, essas siglazinhas, ó, DS, né, que significa Double Stranded, que é justamente uma fita dupla. Então, esse RNA, ele é o único que vai ter duas fitas, uma fita dupla, e que resulta aí na redução de expressões ou, né, também silenciamento de genes. Então, vamos lá entender isso, né, para esse exemplo aqui na figura, para poder ficar aí, né, fixado na cabecinha de vocês. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Então, aqui eu tenho um DNA, né, que é uma dupla fita ali com as suas bases nitrogenadas. Quando o DNA ele vai fazer a cópia de um gene, ele precisa copiar o trechinho do DNA onde justamente estão ali as informações para que a proteína que vai ser formada para fazer a característica daquele gene. Então, vamos supor aqui que seja uma característica de uma doença. Então, esse trechinho aqui é justamente o gene responsável por manifestar a doença na pessoa. Então, foi copiado ali aquele trechinho. Aí, essa cópia vai ser feita ali, né, uma fita, né, uma molécula de RNA mensageiro. Aqui, ó, tá aqui embaixo. É que a letra não fica lá muito boa, né, porque escrever com o mouse não é muito fácil de se fazer. Mas está escrito aqui embaixo, ó, RNA mensageiro. Esse processo, né, nós vamos ver com mais calma na próxima aula, na síntese de proteína, é um processo que nós chamamos de transcrição. Então, agora vai ser lido aqui justamente essas bases nitrogenadas pelo RNA transportador, que vai trazer os aminoácidos, né, compatíveis ali, que a gente chama de códon e anticódon, para justamente formar a proteína, que é o próximo passo ali, né, que iria acontecer. Só que agora, com a interferência da molécula de RNA de interferência, essa proteína aqui não vai ser criada. Então, aqui, quando faz a fita de RNA mensageiro,
a molécula de RNA de interferência, ela vem aqui, ó, e inibe a próxima etapa, que seria para a produção de proteína. Então, ela vai ou silenciar o gene, ou ela vai fazer uma produção de proteína em pequena quantidade, tão pouquinha que não vai, né, ser o suficiente para fabricar aquela proteína. Então, vai ser bem pouquinha mesmo. Então, posso silenciar a expressão desse gene na hora de fazer ali, né, a mutação, ou então a doença, e assim por diante. Então, acontece a interferência em que a produção de proteína fica inibida ou prejudicada. Então, assim, né, não vai acontecer a característica, né, ou da expressão gênica ou da doença. Então, agora a gente vai exercitar o nosso cérebro com esse exercício. Analise o quadro abaixo. Então, aqui eu tenho um quadrinho com os dois tipos de ácido nucleico, o DNA e o RNA. Aí aqui nós temos os números de fitas, os números de base, a quantidade, né, os tipos de base nitrogenada e os tipos de açúcar. Aí tem cada númerozinho aqui correspondente para a gente achar a resposta aqui embaixo, ó. Assinale a alternativa correta em relação à correspondência entre o número indicado, que é esse número aqui, no quadro acima, e a característica correspondente ao ácido nucleico, se é DNA ou RNA, respectivamente. Então, não é que aqui, ó, está dizendo a resposta, tá? Por exemplo, a gente sabe que o número de fitas, né, de DNA não é uma, são duas. Então, aqui é só um número para você trocar, a sua correspondência vai estar aqui embaixo nas alternativas. E a alternativa que encaixar corretamente nesses números aqui é a resposta correta do exercício. Então, vamos lá analisar. Quantas fitas tem o DNA? São duas, né? Lembra que o DNA é dupla hélice? Então, são duas. E o RNA? Uma só. Apesar de ter ali, né, a exceçãozinha do RNA de interferência, mas, tirando isso, todos os outros RNAs vão ser de uma única fita. Fita simples, uma só. Então, aqui, ó, a gente já pode eliminar aqui, ó, a letra E. Então, já sei que não é a letra E, por quê? Porque aqui está falando que o número 1 é uma, e na verdade são duas. Então, já elimina aqui a letra E. Beleza. Agora, a gente vai analisar as bases nitrogenadas. Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Então, nós temos ali, né, a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Quais são as bases nitrogenadas do RNA? Também vai ter citosina, também vai ter guanina, também vai ter adenina, só que o RNA não tem timina. No lugar da timina vai entrar a uracila. Então, aqui, vamos analisar. Aqui, ó, adenina, citosina, guanina, timina e uracila? Não, né? Uracila não vai ter na número 3, que é o DNA. Então, já sei que essa daqui, ó, também eu já posso eliminar, tá errada. Aí, aqui, só uracila? Não, tem as outras bases, né? E, no caso, o 3 não é nem uracila, né? Vai ter a timina lá no lugar. Então, já sei também que não é essa. Agora aqui, né, número 3, adenina, citosina, guanina e timina, certo. E a número 4 vai ser adenina, citosina, guanina e uracila, certo também. Agora, o tipo de açúcar. Qual é o tipo de açúcar de 5 carbonos, né, uma pentose, que vamos encontrar no DNA? No DNA vai ser a desoxirribose. Vou abreviar aqui, né? E no caso do RNA, vai ser a ribose. Então, aqui o açúcar, né? Desoxirribose número 5 e número 6, ribose. Tá certinho. Então, a resposta aqui vai ser a letra C. O que está errado aqui na letra D, né?
eles inverteram aqui, ó, o açúcar, né? Então, essa daqui está errada. Então, a resposta correta vai ser a letra C, ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a formação das proteínas. Como que os nossos, né, tipos diferentes de RNA, mensageiro, ribossômico e transportador, vão trabalhar juntos para a síntese de proteínas. Então, não perca a próxima aula, ok? E se esse vídeo, se essa aula foi útil para você, deixe aí o seu like, deixe também um comentário aí se tiver alguma dúvida, compartilhe esse vídeo com alguém, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E um grande beijo, um grande abraço, até a próxima aula então. Tchau, tchau.